Bem-vindos a mais uma edição de Sexualidades, Afetos e Máscaras. Há algumas semanas falamos sobre a temática das homossexualidades. Abordamos de uma forma muito breve a questão das marchas do orgulho gay. Mas afinal, estas marchas são positivas ou, por outro lado, contraproducentes? É isso que hoje, entre outros temas, vamos abordar no Sexualidades, Afetos e Máscaras. Professor Manuel Debas, porquê importante falar sobre a questão das marchas do orgulho gay no Sexualidades, Afetos e Máscaras? Bem-vindo. Diga-me, quer que eu responda é importante ou porquê é que é importante? É que você disse é e porquê. Ficou bem. Outra coisa antes que eu me esqueça. Quando o Marco faz isto, não sabe, mas está a fazer o símbolo mundial do sexo masculino. Se fizesse assim, estaria a fazer o símbolo mundial do sexo feminino. Mais uma pérola de cultura para si, grátis. E também o telhado da Associação Casa. E também o telhado da Associação Casa, como é óbvio. Ora bem, vamos então falar das marchas. É útil ou não? É produtivo ou não? Se ficar mal disposto, diga. É útil ou não? É inútil? Deve-se fazer? Não se deve fazer? Devem-se continuar a fazer as marchas. Fazem-se a nível mundial e em Portugal também. Muitas vezes perguntam-me, mas se os heterossexuais não fazem marchas, porquê é que os homossexuais fazem marchas? Por uma razão muito simples, estamos a falar de uma minoria que é discriminada. Discriminada no dia-a-dia. Discriminada num ato tão simples como uma manifestação pública de afeto, como é uma mão na mão ou um beijo. Qualquer casal heterossexual, em qualquer sítio, em qualquer momento, se quiser e lhe apetecer, e se for consensual, pode dar a mão, dar um beijinho. Os casais do mesmo sexo não o podem fazer. E isto é, parecendo que não, é a maior discriminação possível de manifestações públicas decentes. Não estou a defender que as pessoas se possam ou não comer na rua, e falaremos um dia qualquer sobre essa coisa do comer, temos muito para desconstruir também. Mas, enfim, regressemos às marchas. Se eu tenho uma relação afetiva, tenho todo o direito de me poder manifestar em termos de carinho, em termos de meiguice, em termos de afeto, se quiser, publicamente ou não, mas tenho esse direito. Desde que, obviamente, com decência e com dignidade. Recuando no tempo, quando é que temos as primeiras marchas e porquê é que na altura surgiram? Foi especificamente para contrariar a situação instalada da falta de liberdade nesses pequenos quês que falava há pouco? A Marcha do Orgulho em Lisboa já é bastante antiga. A do Porto surgiu com um epifenómeno, que foi um epifenómeno desagradável, assassino, grotesco, que foi o assassinato da Gisberta aqui no Porto. Posteriormente surgiu a Marcha de Coimbra e este ano surgiu a Marcha de Braga. Esqueci-me. O ano passado surgiu também a Marcha dos Açores. Ou seja, já há 5 cidades portuguesas que comemoram este processo de conquista de cidadania. Agora, as marchas, as marchas, o termo marcha. Já tentei explicar qual é a lógica, porque é que eu continuo a achar que as marchas devem ser feitas, eu enquanto profissional, logicamente, e poderão-me dizer, o que é que o senhor sabe disso? Nunca lá esteve? Pois, o problema é que eu já lá estive, e precisamente por isso é que falo com conhecimento de causa. Eu fui durante 2 anos padrinho da Marcha do Porto. No 3º ano ofereci-me para fazer parte da organização, porque achava que tinha a obrigação, enquanto sexólogo, de participar de forma mais ativa, e estive 2 anos na organização. Ou seja, já tenho 4 anos de conhecimento de marcha, no Porto. E precisamente por isso é que contesto violentamente a forma e o conteúdo da Marcha do Orgulho no Porto. Muito bem, e então de que forma é que elas têm decorrido numa cidade e noutra, já que estamos a centrar-nos no nosso exemplo, no exemplo português? Estamos a centrar no exemplo português porque as coisas lá fora, a Portugal, têm caminhado com alguma qualidade e principalmente no sentido da inclusão, em quantidade e em qualidade.
Aqui em Portugal, não. Efetivamente, em Lisboa, que é a marcha mais antiga, o processo, com alguns engulhos, tem, no entanto, conseguido avançar. E, neste momento, a marcha, este ano, por exemplo, a Marcha do Orgulho de Lisboa conseguiu milhares de participantes. E eu quero ressalvar aqui, assim, que o facto de se ir a uma marcha do orgulho não tem que ser obrigatoriamente LGBT, basta ser cidadão preocupado com a realidade, com o espírito de cidadania, e tem-se todo o direito e dever de participar. Aqui no Porto, as coisas têm vindo, por causa da sua total desorganização, têm vindo a decair de ano para ano. E o exemplo mais concludente é a questão quantitativa, a questão dos participantes. O ano passado, segundo a imprensa, a Marcha do Orgulho do Porto teve 2.000 participantes. Este ano teve 150 pessoas. 150 pessoas a participarem numa marcha, que já é feita há vários anos. E porquê que isso acontece? O que acontece é que as pessoas têm-se vindo a afastar. Porque não percebem na essência, porque não estão lá dentro, não percebem o caos total e a manipulação ideológica que tem sido feita da marcha, que é preciso assumi-la também, mas percebem que não é este tipo de coisa que eu participo, ou que quero participar, nomeadamente, por exemplo, nos slogans. Quando eu digo manipulação ideológica, eu defendo que numa marcha deste género devem estar todos os partidos políticos. Devem estar os atores da política nacional e regional. Estou a falar de deputados, por exemplo, estou a falar de deputados da Assembleia Municipal, por exemplo, estou a falar do Presidente da Câmara, porque não? Um Presidente da Câmara, que é Presidente da Câmara a sério, tem que participar nas manifestações públicas. E esta seria daquelas em que o Presidente da Câmara, seja ele qual for, ou seja, de que partido político seja, deve encabeçar este tipo de marchas. É isto que eu defendo. Agora, em termos da marcha, voltemos à realidade. Em termos da marcha do Porto, neste momento, fazem parte da organização duas juventudes partidárias, apenas. A juventude do Bloco de Esquerda, apesar do Bloco de Esquerda dizer que não tem juventude, e a juventude do Partido Socialista. A intenção, porque isto deve ser uma marcha de inclusão, ou seja, deve ser uma marcha que tente demonstrar às pessoas que mais do que o direito à diferença implica conquistar irreversivelmente o direito à indiferença, deveria, como eu digo, estender-se a todo o leque partidário. Depois, há outras questões de organização que são inaceitáveis de uma marcha que se quer nacional e ou internacional. Fala-se em várias organizações presentes, não é verdade. Existem realmente dois partidos políticos, existem realmente nenhuma organização LGBT oficial organiza a marcha, e há, efetivamente, grupos de pessoas que gostam de se chamar coletivos, ou seja, o que é isto? São grupos de pessoas, ponto, que não têm qualquer tipo de representatividade, que não têm qualquer tipo de organização formal ou responsabilidade fiscal. O que resulta? Resulta que a marcha tem vindo a encolher em termos de participantes de ano para ano, volto a chamar a atenção, este ano 150 pessoas. Ainda a organização tentou justificar dizendo que era por causa do calor. A marcha de Lisboa, por exemplo, estava muitíssimo mais quente. Depois alguém tentou justificar dizendo que as pessoas ainda têm medo de dar a cara. Mas as pessoas ainda têm medo de dar a cara, efetivamente. Mas isso em todas as cidades. Não se justifica milhares de pessoas em Lisboa. Não se justifica que a marcha de Braga tivesse mais gente do que a marcha do Porto, e ainda por cima Braga, que é uma cidade muito complicada, muito ligada à Igreja, muito conservadora. Muito bem. Recuando aqui um pouco no tema e voltando a falar na questão base que nos guia no programa, a questão da defesa dos direitos dos cidadãos homossexuais. Essa questão, defesa dos direitos LGBT, está a ser cumprida no que toca à realidade portuguesa? Há uma maior informação? No Porto, não. No Porto há uma maior desinformação e há uma maior deformação. Primeiro, a Marcha do Porto chama-se Marcha do Orgulho Porto. Este título está registado
em nome de um empresário individual. Ou seja, ninguém pode organizar esta marcha com este nome que não seja ou o empresário ou conhecidos ou amigos, desde que ele queira, logicamente. Isto deturpa completamente a filosofia da marcha. Segundo, em termos de informação, e é esse tipo de marcha que eu defendo, nós devemos chegar à população e lançar os grandes temas das sexualidades. Este ano, pela primeira vez, a marcha deixou cair a sua exigência mais habitual e que eu considero mais legítima, que é a questão da educação sexual. Este é um dos grandes temas que tem que ser continuado a lançar nas marchas porque não existe. Desde 1984 que nós andamos a discutir em Portugal a questão da educação sexual, que hoje ainda não existe. Por isso, quando eu falo na marcha, este seria um dos temas a lançar obrigatoriamente, mas há outros. Eu falo da questão da educação sexual. Eu falo da questão da adoção. Eu falo da questão, ou refiro a questões que têm de estar presentes na marcha obrigatoriamente. A questão da homofobia. A questão do bullying. A questão da legalização da prostituição, porque é um dos temas que tem que cair nesta marcha obrigatoriamente. A questão da transexualidade, que ainda não está resolvida em termos de população anónima. A questão do transformismo, que é uma arte que merece ser reconhecida, e os transformistas neste momento não se podem inscrever na Sociedade Portuguesa de Artistas. A questão da sexualidade da terceira idade. Repara aqui, eu apresento-lhe já pelo menos 10 temas que teriam obrigatoriamente que ter lugar neste tipo Então, de o que é que se está a fazer numa qualquer marcha que se tem realizado? Nada. Precisamente por isso é que o ano passado teve 2.000 pessoas e este ano teve 150 pessoas. Nós passámos de 2.000 pessoas para 150 pessoas. E eu, quando falo desta questão, destes grandes temas, poder-me-ão dizer está sentado comodamente na sua cadeira a tirar provocações. Não, não é verdade. Há 3 anos, o último ano em que a ONG que eu presido participou na marcha, nós levámos todos estes temas para a marcha. Apenas pedimos que, porque não nos identificávamos com a marcha como está organizada, apenas pedimos, inclusive junto às forças policiais, porque tivemos que apelar às forças policiais, que fôssemos 50 metros atrás da marcha e então sim vieram as 10 faixas que a casa levava, a educação sexual, o transformismo, a sexualidade na terceira idade, a transexualidade, a homofobia, a prostituição, o bullying homofóbico. Porque é assim que tem que ser organizada esta questão. Mas deve haver a preocupação de incluir nestas marchas o maior leque possível de organizações que trabalham oficialmente e formalmente no terreno e não grupúsculos de 2 ou 3 amigos que se decidem chamar um coletivo. E não grupos de amigos que se juntam para organizar esta coisa uma vez por ano. E, efetivamente, há ONGs que trabalham no terreno já há largos anos com provas dadas, disponíveis para cooperar neste tipo de atitudes públicas, desde que de forma estudada, desde que de forma pedagógica, desde que de forma digna. Eu não preciso elencar as associações que trabalham no terreno. Eu disse há pouco e volto a dizer. Não há nenhuma organização formal e oficial LGBT em Portugal que participe oficialmente na organização desta marcha. Muito bem. Quem vê ou quem assiste a uma marcha exteriormente, através da comunicação social, por exemplo, e que não está inserido, portanto, dentro de um grupo LGBT, ou que, neste caso, é heterossexual, acaba por vezes ter uma percepção de que estas marchas são, por vezes, muito exuberantes e que não proporcionam uma correta informação, um esclarecimento mais direto para quem assiste. Considera que, efetivamente, o que se tem feito, não só no exemplo nacional, mas também no exemplo internacional, acaba por criar aqui algum distanciamento entre os cidadãos heterossexuais
e os cidadãos homossexuais. Obviamente que sim. Acaba por ter aqui um efeito contrário àquele que seria Logicamente que sim. Nós falamos das lantejoulas e das plumas. As lantejoulas e as plumas também têm direito a estarem presentes. Como é óbvio. Estamos a falar de gente que gosta de usar lantejoulas e plumas. Agora, não tem que ser a cabeça de cartaz. Eu defendo, como sempre defendi, que a cabeça de cartaz da marcha tem que ser obrigatoriamente a frase a universalidade do direito à felicidade. Porque é disso que estamos a falar. Imediatamente a seguir, tem que ter visibilidade aqueles que gostariam de estar na marcha e não podem por questões de sociedade, por questões familiares, por questões profissionais. E por isso é que eu sempre defendi que, imediatamente a seguir à primeira faixa, deveria existir uma faixa de gente com máscaras, para lembrar aqueles que gostariam de lá estar e não podem estar. O que é muito diferente do que se faz hoje. Muita gente, ainda este ano, aproximou-se para participar na marcha e perante a organização, perante os slogans que eram ditos, afastou-se. E que Nós estamos a falar, esses? é por aí também o erro. Nós estamos a falar de slogans do género homem verdadeiro leva no pandeiro. Não é este tipo de slogans que se devem lançar à população para quem quer conquistar o direito à indiferença. Eu continuo a dizer que esta marcha tem que ter obrigatoriamente casais com crianças, casais heterossexuais, casais homossexuais. Para quê? Para desconstruir uma imagem, por exemplo, que é a questão dos gays serem promíscuos. Há gays promíscuos como há heteros promíscuos. Há gays sérios como há heteros sérios. Há pessoas que gostam de pessoas e que conseguem construir relações afetivas saudáveis e prolongadas no tempo, independentemente da sua orientação sexual. Como há outros que não. A partir do momento em que há efetivamente um ato de discriminação da sociedade, então temos que trabalhar em conjunto para desconstruir e para tentar ampliar as coisas. Desculpe, deixe-me só dar mais um toquezinho que é importante. Inclusive, porque estas marchas custam dinheiro, inclusive deveria ter patrocínios das grandes empresas, como acontece em todos os países minimamente civilizados. Estamos a falar de companhias aéreas, estamos a falar de refrigerantes conhecidos, que participam e patrocinam as marchas feitas a sério e de forma honesta nos outros países que não acontecem em Portugal, que não acontecem no Porto, perdão. Por isso, tem que se começar a trabalhar de novo, alterando tudo o que está errado, porque está muita coisa errada. E não basta fazer uma marcha. Eu sempre defendi que deveria ser feita, tal e qual como faz a Casa, que deveria ser feita uma semana de atividades. Com debates públicos, com tertúlias, com exposições, com atividades de dança, com atividades de teatro, com concursos de poesia, quiçá com exibições de cinema. Ou seja, um conjunto enorme de atividades multifatoriais dirigidos para diversos tipos de população. Eu não acho que seja eliminado. Isto faz-se em tudo quanto seja país. Agora, no nosso país, especificamente no caso do Porto, e é em relação ao caso do Porto que eu me quero fixar, porque há um conjunto cada vez mais restrito, e falo de meia dúzia de pessoas, supostamente iluminadas e detentores de uma suposta verdade que eu não vejo qual, não pode ser assim. Nós temos, inclusive, que alterar o nome da marcha, até porque o nome está registrado em nome do tal empresário, que se diz ativista também, de vez em quando. Por isso, vamos alargar o leque. Por que não chamar-lhe Marcha de Diversidade, por exemplo? Por que não chamar-lhe Marcha da Felicidade, por exemplo? E isto são sugestões. Para demonstrar à população que estamos a falar de gente que gosta de gente. Tentar incluir o maior número possível de pessoas, conhecidos e desconhecidos, anónimos, gente que vive todos os dias. Demonstrar que estas coisas são feitas a sério, com profissionalismo e não propriamente em cima dos joelhos.
como faz de Lisboa, por exemplo, que já faz muito a sério. Falou há pouco de crianças, de casais com crianças. Como é que as crianças, sejam elas, neste caso, filhas ou não de cidadãos homossexuais, encaram, ou qual é a percepção que têm da forma como encaram as marchas neste momento? É a forma mais saudável de acompanhar uma iniciativa como estas? Ó Marco, as crianças têm, como você sabe, uma percepção muito restrita da realidade. Gostam de cor, gostam de música, gostam de movimento. Como a marcha do Porto se tem vindo a degradar cada vez mais, até estas crianças não veem qualquer tipo de interesse. Falamos em, obviamente, música que deveria ter. Obviamente que falamos em balões, porque não? Cor, movimento. Porquê? Porque isto tem que se tornar uma festa da cidade e para a cidade. É assim que se constroem as coisas. As marchas populares conseguiram cativar a totalidade da população, e ainda bem. Esta marcha, porque é uma marcha mais do que lazer, com função de cidadania, tem que o conseguir também. Levar escolas, por exemplo. Levar associações, como eu já disse. A questão da deficiência, por exemplo. É outro tema, a questão da sexualidade e das deficiências. É outro tema que tem todo o cabimento nesta marcha. Falou há pouco de empresas envolvidas nas iniciativas que se fazem um pouco por todo o mundo. Perguntava-lhe, na realidade portuguesa, embora tenhamos imensas, milhares de empresas internacionais a operar no nosso país, considera que as empresas estão preparadas e, em segundo lugar, estão receptivas para participar em marchas do orgulho gay? Sim e não. O nosso tecido empresarial ainda precisa de ser muito trabalhado em todas as questões, e a prova disso é a crise, em todas as questões, inclusive nestas questões da cidadania. Porquê? Porque tem inclusive que perceber que esta faixa da população é um nicho de mercado que precisa de ser investido e trabalhado. Porquê? Porque é muito lucrativo. Vê-se lá fora. Eu já disse, as agências de viagens, as marcas de refrigerantes, a Coca-Cola, por exemplo, passei uma marca, a Coca-Cola, por exemplo, tem todo o interesse e patrocina sempre a marcha de Nova Iorque, por exemplo, a marcha do Rio de Janeiro, por exemplo. Não patrocinará nunca a marcha do Porto, como é óbvio. Uma marcha para 150 pessoas não é lucrativa. Poder-me dizer os ideólogos ou extremistas da coisa que isso é a venda ao capital, como já me disseram uma vez, ao capitalismo. Mas que estupidez é esta? Nós estamos a falar de uma manifestação da cidade, que obviamente tem que cativar as grandes empresas para pagar os custos da mesma e para poder crescer de ano para ano. E à medida que cresce, vai tendo penetração na sociedade, vai atraindo cada vez mais pessoas e vai conquistando o seu espaço legítimo e de direito nas manifestações da cidade. Essas empresas não terão, de facto, um papel de credibilização das marchas para Obviamente que sim, que também. os outros cidadãos também consigam identificar-se ou, pelo menos, compreender a causa? Obviamente que sim, também. Quem diz a Coca-Cola, diz as cervejas, diz as águas, enfim, as agências de viagens. É este tipo de instalação no terreno que eu defendo, porque é com este tipo de instalação no terreno que se conseguem resultados. E que tipo de resultados é que eu quero? Enquanto profissional. A inclusão. O tal direito que eu não me canso de dizer, não o direito à diferença, porque a diferença só por si é discriminatória, não, o direito à indiferença, como é óbvio. Foi divulgado publicamente, há cerca de 2 semanas, que a associação que preside irá estar envolvida, ou pelo menos tem vontade em organizar a próxima marcha do orgulho LGBT na cidade do Porto. Como é que comenta esta decisão tomada pela entidade que preside? Ó Marco, há 3 anos que a casa, que é a ONG que eu presido, formalmente se afastou da marcha. E deu 3 anos de benefício da dúvida.
Porque nós somos uma ONG que está no terreno e que trabalha todos os dias, até mesmo pelo serviço de consultas, até mesmo pelas conferências que fazemos nas escolas e nas universidades, continuamos a constatar que, efetivamente, as coisas têm regredido. Portanto, como tal, formalmente, este ano, eu anunciei, enquanto Presidente da Casa, que, para o ano, a Casa vai organizar uma marcha. Em que moldes? Isso pertence à Casa, uma vez que assumiu a responsabilidade. Obviamente que a política será contactar todas as organizações formais e oficiais que trabalham nessas coisas. Abraço, a APAV, a APF, enfim, instituições credíveis, aceitar a participação de pessoas que já participaram e que querem continuar a trabalhar, agora, com moldes pré-definidos. O tipo de intervenção na rua, o tipo de comunicado, o tipo de slogans, a estrutura da marcha, enfim, fazer as coisas à europeia, no mínimo, para não dizer à mundial. Ou seja, fazer as coisas com cabeça, tronco e membros, porque há uma intenção. É a intenção pedagógica. Essa decisão foi tomada pelo facto de estarmos a falar de uma instituição, de uma associação, neste caso, que, precisamente na sua designação, tem as palavras Centro Avançado de Sexualidades e Afetos. É uma das missões da associação. Centro Avançado de Sexualidades e Afetos. Nós trabalhamos com toda a gente e preocupamos com toda a gente. Obviamente que trabalhamos com a violência doméstica, obviamente que trabalhamos com gente vítima de abuso, obviamente que trabalhamos com gente com HIV, obviamente que trabalhamos com gente LGBT, óbvio. Precisamente por isso, nós temos o Tudo Vai Melhorar, que é uma iniciativa, um projeto que nasce de um projeto mundial e que a Casa conquistou há quase 2 anos para todos os direitos para toda a língua portuguesa. Estamos a falar de um projeto especificamente de luta contra o bullying homofóbico. Precisamente por isso a Casa efetivamente tem responsabilidades também nas questões LGBT. E quando os outros não fazem ou fazem mal, então ao fim de 3 anos a Casa vai ter que assumir as suas responsabilidades com os esforços que são inerentes. E rapidamente começaremos, porque isto faz-se não em cima dos joelhos um mês antes, mas começa-se com um ano de antecedência, começaremos rapidamente a reunir, a perceber, em termos de instituições políticas, em termos de instituições congêneres, perceber o que é que se pode fazer, juntando o maior número possível de entidades oficiais responsáveis e credíveis, para fazer uma coisa a sério. Muito bem. 1 minuto final deste programa para que possa deixar uma mensagem para quem nos vê lá em casa relativamente às marchas, para quem ainda tem uma opinião muito depreciativa em relação a este tipo de iniciativas, o que é que gostaria de sublinhar? Oh, Marco, uma mensagem muito básica. Se não pudesse, na rua, dar um beijo à pessoa que ama, como é que se sentiria? Violado, violentado, discriminado, não gente. É precisamente por isso, não só, mas também é por isso que ainda hoje é imperativo fazer as marchas do orgulho, mas fazer a sério, de forma a abranger o maior número de pessoas, de forma a se tornar uma marcha universal. Muito bem, professor Manuel Damas, obrigado. Até à próxima edição do Sexualidades, Afetos e Máscaras. Já sabe que o nosso objetivo é sempre promover a informação, ajudar a compreender os diferentes temas que, semana após semana, abordamos no Sexualidades, Afetos e Máscaras. Fique bem, até à próxima edição.